Muito bem, cá estamos nós, mais uma vez, pela graça de Deus, né? Graça e paz a todos. Nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito para com nossa vida. Mais uma oportunidade, né, que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Para mais um culto de ação de graça ao nosso Deus, estudo bíblico da Palavra do Senhor. Ainda no estudo Fé e Graça, vamos concluir, se Deus assim permitir, né, este capítulo que estamos, capítulo 4. E antes vamos fazer a nossa oração em favor da vida dos enfermos. Bianca e Natasha estão melhor, não é isso? E você também está melhor, a irmã Eliana. E eu quero reforçar o pedido de oração em favor da vida da nossa irmã Joana, lá de Bauru. A irmã Joana não está bem, mas nós confiamos em Deus, né? Que, embora tudo é de acordo à vontade de Deus, é Ele que sabe o que é melhor, mas nós precisamos clamar. Então continuamos orando pela vida do irmão Benê, do irmão Elias, pela vida do Eduardo, que tem tido melhora, graças a Deus. A irmã Margarida, a irmã Maria Jorge. Também continuamos orando em favor da vida do seu Edivaldo, né, que teve o AVC, o seu Luiz Adriano, que teve aneurisma, embora ele já teve uma melhora, e do seu Guilherme, que está com câncer, para que Deus dê graça a ele, né? Então, esses são os nossos pedidos. E quero reforçar também o pedido de oração em favor da família do pastor Bira, vereador de Bauru, que ontem a mãe dele foi enterrada, né? E nós sabemos que não é fácil enterrar a mãe, não é fácil. Mas Deus está no controle de todas as coisas e é Ele que nos ajuda. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele. Pai querido e amado, neste momento nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade que nos dá de mais uma vez estar dentro do Teu santuário, para, Senhor, estudar a Tua palavra, para ouvir do Teu Espírito Santo, para sentir, ó Deus, através do Teu Espírito, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. O cuidado que o Senhor tem para conosco, para nos redimir através da palavra, o Teu Espírito Santo nos orientando. Te agradecemos pelo dia que passamos, porque temos saúde, trabalhamos e aqui estamos porque o Senhor quis assim. Esses nomes que foram colocados diante de Ti agora, Senhor, entra com providência sobre cada uma dessas famílias, a cada pessoa, Deus, que está necessitando de um milagre, de uma cura, de uma libertação, de uma transformação de vida. Precisam, Senhor, famílias que estão precisando de conforto, de auxílio do Teu Espírito Santo, porque perderam os seus entes queridos, como o caso do pastor Bira. Ó Deus, entra, ó Pai, com providência, que o Teu Espírito Santo, através do poder que há no nome de Jesus Cristo, faça acontecer milagres e prodígios no meio do Teu povo. Nós oramos assim porque cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas e é o Senhor que nos ouve, o Senhor atenta para o desejo do coração e sabendo que é a Tua vontade que vai prevalecer, mas a Tua palavra diz para pedirmos e aqui estamos, Senhor, clamando, pedindo, implorando ao Senhor, que é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Cremos na Tua palavra, cremos no Senhor, cremos em Jesus Cristo, que é o que tem todo o poder e através do Espírito Santo milagres acontecem. Que o Teu Espírito nos oriente, Senhor, nesta palavra, tanto na ministração quanto na audição, que venhamos compreender e receber a revelação do Teu Espírito Santo, para assim entendermos e estarmos sempre, ó Deus, desviando, Senhor, de erros e de pecados que nos afastam de Ti, e possamos nos aproximar cada dia mais através do Teu Espírito Santo. Oramos assim e Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Vamos então, né, ao capítulo 4, versículo de número 23, nós falamos na semana passada
Mas vamos iniciar dele para concluirmos até o versículo de número 25, fechando este assunto aqui a respeito de Abraão, sendo nosso pai na fé. E as palavras lhe foi atribuído, foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus Cristo, o Senhor, o qual ele foi entregue por nossas causas, ou por causa das nossas transgressões, e ressuscitou para a nossa justificação. Então concluímos que a morte de Jesus Cristo, ela vem para que nós venhamos a ser justificados. Sendo, pois, justificados pela fé, né? É o próximo versículo dessa série, que está no capítulo 5, que nós iniciamos o estudo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, através ou por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, com a morte que Cristo morreu, nós fomos justificados diante de Deus. Então, toda transgressão que outrora dominava sobre nós, agora nós fomos alcançados por essa graça de Deus em Cristo Jesus. E isso não foi atribuído somente a Abraão, mas também àqueles que, como Paulo escreve, a nós, né, ele estava dizendo ao povo daquele tempo dele, e também a todos os outros que virão ou que viriam a reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E isto que faz com que nós venhamos a ser justificados. Não há nenhuma condição humana para se justificar. Ninguém pode se justificar, porque não temos recurso, não temos condições, mas isso provém de Deus, isso provém do ato de Jesus Cristo lá no Calvário, quando ele padece, quando ele morre, seu sangue verte, e vertendo esse sangue, o sangue inocente, o sacrifício que foi feito para que fosse pago a dívida que nós tínhamos para com Deus por causa de vivermos em pecado. Então, logo isso nos traz a justificação, né? Então, somos justificados pela fé que cremos em Cristo Jesus como nosso Salvador, né? Na verdade, Jesus é Redentor e depois Senhor, né? Quando nós usamos esse contexto, é para mostrar a situação. Primeiro, Cristo se apresenta como Redentor ou como Salvador. Ele nos redime do pecado através do sangue dele. Ele nos salva porque, se cremos nele, alcançamos salvação. E a partir do momento de crer, ser salvo em Cristo Jesus, passamos a ser servos de Jesus Cristo. Logo, ele passa a ser o nosso Senhor. Tá certo? Então, essa é a situação da salvação do homem em Cristo Jesus. E isso nos traz um conforto, porque não depende de nós. Quando depende de nós, por exemplo, a gente vem de Bauru para cá de ônibus, os irmãos vão daqui para Bauru de ônibus, e pegar o ônibus certo depende de nós, não é isso? Depende da gente. Então o ônibus, que nem agora, depois do culto, ele sai daqui 9h10, 9h08, 9h10, né? Mais ou menos isso que ele sai, 21 horas, né? 21h08. Então, depende de mim pegar esse ônibus. Para que eu chegue a Bauru, então eu preciso pegar esse ônibus. Então é necessário que quando ele passar, eu esteja lá no ponto final. E isso eu não dependo de ninguém. Eu vou com as minhas próprias pernas. É óbvio que aí nós temos uma outra condição, se temos saúde ou não, se não acontece nada, alguma objeção a isso, né? Por exemplo, às vezes você vai sair, te dá uma dor de barriga, o que você faz? Não tem como pegar o ônibus, vai perder o ônibus, né?
fugiu do nosso controle, mas eram nossas condições pegar esse ônibus. Não é? Eram as nossas condições. No caso da salvação, não tem condição. Por quê? Porque nós não temos nada para oferecer em troca da nossa salvação. A salvação ela é uma troca. Qual é a troca? A troca de um sacrifício pelo resgate, pelo pagamento dos pecados, pela dívida que foi obtida ou adquirida por causa do pecado de Adão. Então, quando nós nascemos debaixo da maldição do pecado de Adão. E para isso ser revertido, somente com a graça redentora e salvadora do segundo Adão, que é Jesus Cristo. Por um Adão veio o pecado, por outro Adão saiu o pecado. Ou seja, deixamos de ser escravos desse pecado. Por quê? Porque foi paga uma dívida. Nós servíamos ao pecado. Aí Jesus Cristo vem e paga, Ele compra, né? Ele nos comprou com o seu sangue precioso. Então agora nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos servos de Cristo. Continuamos tendo um Senhor. Só que agora nós temos um Senhor que nos dá vida, um Senhor que nos dá amor, um Senhor que nos dá salvação e um Senhor que nos dará vida eterna. Então, desta maneira, nós somos resgatados em Cristo Jesus. Através da manifestação do Espírito Santo de Deus no nosso coração, o Espírito Santo entra, coloca a fé para crermos em Cristo. A partir do momento que cremos em Cristo e reconhecemos que Ele é Senhor, o processo do Espírito Santo muda dentro de nós. Por quê? Porque Ele vai nos aprimorar, Ele vai começar a tirar tudo aquilo que está errado, né? Porque imagina uma casa que está há muito tempo fechada, cheia de entulho, não é? A sujeira engrossa, impregna no chão, nas paredes, e aí você vai fazer uma limpeza, uma purificação. Então o Espírito Santo vem fazer a regeneração. Então, esse processo de regeneração é o que nós iremos dar continuidade a esse estudo. Ainda falando de fé e graça, mas vamos agora estudar sobre o processo da regeneração que o Espírito Santo de Deus faz em nós. Então imagina você chegando numa casa que está desta forma que eu descrevi agora. O que você faz? A primeira coisa que você tem que fazer é retirar os móveis, não é? Porque não tem como limpar chão e parede com móveis no local. Então é necessário que a gente retire todos os móveis dessa casa. E para retirar esses móveis, vai dar um certo problema, vai dar uma certa dificuldade, vai dar um certo transtorno para o imóvel, não para quem está limpando, porque quem está limpando tem poder para limpar. Essa é a diferença. Por exemplo, se você tem uma casa nessa condição e você me chama para limpar, estou perdido. Eu perdido e você também, porque você vai perder dinheiro que você tem que me pagar, porque de graça eu não vou fazer. Só que eu não sei fazer. Eu não tenho condições hábeis para fazer. Eu não tenho poderes, até financeiramente falando, como uma empresa de limpeza, vamos dizer. Aí você contrata uma empresa de limpeza, então. Essa empresa, ela vai com pessoas que são qualificadas para fazer esse serviço. Pessoas que sabem mexer nesses móveis, que sabem tirar e sabem tratar a parede, sabem tratar o chão, para que tudo que for sujeira seja retirado daquele lugar. Tá certo? É isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo, ele veio de Deus para nós, para nos moldar a palavra de Cristo, nos moldar a imagem de Cristo no nosso coração. Tanto que Jesus, quando ele fala do Espírito Santo, no final dos evangelhos, ele vai dizer assim, olha, vocês fiquem em Jerusalém, porque vocês vão ter que ser revestidos de poder. Da forma que vocês estão, vocês ainda não estão prontos para ser minhas testemunhas. Então, o início do livro de Atos, ele também vai descrever, quando Jesus relata isso, não é? Fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, e vocês receberão a promessa do meu Pai.
A promessa é de Deus, de nos fazer o seu povo e Ele ser o nosso Deus. De nos fazer seus filhos e Ele ser o nosso Pai. Mas para isso tem que haver um processo de regeneração, um processo de purificação. E depois de regenerar, depois de purificar, nós entramos no processo de santificação. E por isso que muitas vezes é dolorido, quando nós nos achegamos a Cristo, quando nós passamos a frequentar uma igreja onde Cristo é o centro da situação, onde o Evangelho de Jesus Cristo é pregado com veracidade, com autenticidade. Então, as coisas começam para nós a vislumbrar bem diferente do que o que você sempre ouviu. Porque o Espírito Santo começa a fazer esse processo. Então nós temos dentro do nosso coração vários móveis que eram usados para esconder as coisas e as coisas ruins. Nós podemos ter no nosso coração vários pedaços de madeira que são chamados de altares, que se colocavam outros deuses. O Deus da prostituição, do adultério, o Deus pagão, o Deus como é que fala? O Mamon, podemos falar do Mamon. São todos altares que são levantados dentro do coração do homem. Mamon é o quê? É a ganância à riqueza. Né? É uma pessoa que é gananciosa, é uma pessoa que vive por dinheiro e para obter mais dinheiro, mais riqueza, mais poder, ela passa por cima de outras pessoas. Então não tem Espírito Santo. Quando o Espírito Santo chega, para que ele faça morada no nosso coração, é necessário isso. Então, o primeiro processo que o Espírito Santo começa a fazer é tirar todos esses altares, é tirar todos esses ídolos, todos esses deuses, todas essas situações que nos tiram de adorar a Deus. Não é? Podemos falar em questão da visão, porque o nosso coração é aqui o conjunto de entendimento, o nosso cérebro, o nosso comando. Então imagina, o cérebro, ele que ordena os olhos ou as pálpebras para que elas abram e fechem. São todos ligados ou interligados com nervos, com vasos sanguíneos. Então esse processo todo, ele é regido pelo cérebro. O conjunto nosso de entendimento, ele trabalha de uma forma que todos os movimentos dos membros que nós temos são baseados nele, são ordenados por ele. Por isso que uma pessoa que tem morte cerebral, ela fica estagnada. Ela não mexe mais os braços, ela não mexe mais as pernas, ela não respira por si só, é necessário aparelhos, e os olhos ficam estagnados. Os olhos ficam parados. Eu não sei se você já teve esse momento de visitar alguém que está com morte cerebral, mas nos transmite uma angústia muito ruim. Eu me lembro quando eu fui orar pelo garoto pelo neto da irmã Anália, que ele teve morte cerebral, e o menino está ali, sabe, o olhar parado, não mexe, as pálpebras não se mexem, e nos traz uma angústia muito grande, porque você não imagina o ser humano dessa forma, porque nós estamos ainda num momento normal, não é? A gente nem tem a perspectiva de quantas vezes nós piscamos a cada minuto, não é? A minha esposa é asa nisso, tem hora que ela faz assim, pisca numa rapidez, né? Mas quantas vezes você pisca? Eu nunca parei para pensar isso, porque é natural. Agora, a partir do momento que o comando do nosso cérebro, ele está corrompido, ele está corroído pelo pecado, pela maledicência, pelo engano, pela mentira, pelo sistema anticristo, que tudo que é de Cristo ele não aceita. Então, o que ele começa a fazer? Quando você está num lugar que estão falando da palavra de Cristo, automaticamente se mexe lá a nossa audição e ela não tem a perspecção. Parece que nós não estamos entendendo. Alguma coisa acontece nos nossos olhos e nós não conseguimos contemplar.
Claro que geralmente isso é na questão espiritual, né? Por isso que a Bíblia diz assim, que o Deus desse século cegou o entendimento. O que é entendimento? O conjunto aqui, cegou o coração para que não entendam e não conheçam a verdade. Quem é a verdade? Cristo. Então o diabo trabalha nesse sentido. Quando o coração não é de Cristo, quando não tem o Espírito Santo, ele trabalha no sentido para fazer com que os olhos não consigam enxergar as obras de Cristo, as maravilhas de Cristo. Os ouvidos não conseguem ouvir as boas novas de salvação, não conseguem ouvir o que é bom. E se você não ouve o que é bom, você não vê o que é bom, você se torna ruim a cada dia. Aí nós conseguimos compreender algumas pessoas que são oprimidas pelo inimigo, que é aquele que você fala bom dia, ele não responde. Parece que ele está com raiva que não morreu da madrugada. Não é? Às vezes você fala bom dia, a pessoa olha para você e não responde. Se responde, é aquele só se for para você. Porque para mim é uma desgraça, a minha vida não tem sentido. Quando você vai conversar com alguém com depressão, a coisa mais difícil é você arrancar palavras dessa pessoa. Mas as palavras que elas vão proferir eu não tenho mais prazer em viver, eu não quero mais viver, eu não quero mais luz, eu não quero enxergar as coisas, eu quero ficar no quarto escuro, não quero comer, porque se eu comer eu alimento o corpo. Eu alimento o corpo e o corpo não é para ser alimentado porque eu não quero viver. A pessoa se nega a beber água. E ela se tranca no quarto. E muitos que se trancam no quarto, eles começam a viver uma situação, sabe? Que eles não saem dali nem para ir ao banheiro. E as pessoas começam a fazer as necessidades fisiológicas dentro de um cômodo. Você vai entrar naquele quarto, aquele cômodo está fedendo. Você encontra pessoas na rua desse jeito. Tem um senhor com um corpão enorme no centro de Bauru, com certeza vocês já viram, não é? E esses dias, é o rapaz que eu conversei com ele esses dias, ele não quer saber de nada, ele não quer saber. Sabe, ele fede, gente, não tem como. Ele faz as necessidades ali do jeito que ele está, dormindo, acordado, então ele sai todo, não é? Dessa forma. O Espírito de Deus não está nesse coração, porque quando o Espírito de Deus entra, primeiro ele entra e traz luz, porque ele vem trazendo Cristo, ele traz a fé para crermos em Cristo, ele traz a esperança que é Cristo, ele traz o domínio que é Cristo, ele traz o poderio de comprar, adquirir a nossa alma, porque só Cristo tem esse poder. Então o Espírito Santo entra. E quando ele entra, é necessário que ele faça esse processo. Ele vai regenerar todas essas coisas. E ele começa a tirar tudo que é entulho. Né? Muitas vezes a gente ora ao Senhor e diz assim, Senhor, arranca desses corações tudo que não é teu. O que não é de Deus é do diabo. Então, se não é de Deus, tem que ser arrancado. Então, logo nós entendemos que uma pessoa que ela tem o Espírito Santo, ela deixa o velho humano, o velho homem ou a velha mulher, ele deixa esses problemas, essas situações, porque há um processo de regeneração na vida dele. Um processo de restauração. Então, para você regenerar alguma coisa, tem que ir no princípio. Eu fico maravilhado com essas pessoas que trabalham com restauração. Não é? Encontraram uma múmia aí de 500 anos. Não sei se vocês viram a notícia. Numa caverna, e a pessoa está agachadinha assim, quer dizer, estava pelo menos quando morreu, né? E então eles estão fazendo o processo de restauração para descobrir todas aquelas coisas que eles descobrem. Mesmo quando você vai numa casa, né? Bauru tem alguns lugares ali que foram naquela parte central, onde tem o ponto final do ônibus daqui, aquela quadra toda, né? Alguns aqueles prédios poderiam ser restaurados. E para restaurar alguma coisa, então é necessário que você tenha cuidado com pequenos detalhes. Pequeninos detalhes. Então você vai restaurar, você vai começar pela janela, você tem que primeiro ver a armação, depois você vai ver os vidros, o que não é original, você tem que tirar. Isso aqui não era daqui, então tem que tirar fora. Isso aqui foi colocado, isso aqui foi adulterado, isso aqui foi feito de qualquer jeito. Tudo que você vai restaurar, é necessário que você tire tudo que não é original. E o coração do homem foi criado no original, santo, puro,
imaculado, sem pecado. Quando Deus cria o primeiro homem, o Adão, e assopra na sua narina o fôlego de vida e entra nele o Espírito de Deus e ele se torna alma vivente, o coração dele é puro, o coração dele é em contato direto com o Criador, com o Deus Criador. Mas passou-se alguns tempos, não é? E Adão vai e acaba pecando, e aí perdeu a originalidade. A partir daí, logo que ele pecou, o que eles fazem? Não sei se foi o Adão ou se foi a Eva, arrancaram umas folhas de figueira, cozeram elas, cozinharam elas. Como? Não sei. Fizeram um jeito lá, para que ela ficasse mais firme. E sei lá o que eles usaram para colar, ou se colocaram uma folhinha na frente, outra folhinha atrás. Não sabemos, né? Mas a gente imagina mais ou menos isso. Amarrou com um cipózinho, sei lá. Trançou, igual as irmãs fazem tricô e crochê, mas a Bíblia diz que eles se cobriram com folhas. E aí o Senhor o chama, ou seja, perdeu a originalidade. Qual é a originalidade? Deus fez o homem nu e a mulher nua. Não fez roupa nenhuma. Isso era o original. Claro que com o passar dos tempos, não sei qual era o projeto de Deus, não é? Mas Ele os criou assim. Tudo puro. E na questão tanto externa quanto interna. Então o homem não sabia o que era o bem e o mal. O homem sabia que ele tinha que adorar ao Criador. Ele era a glória do Criador. Hoje a maior dificuldade que nós temos é reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador na nossa vida. Mesmo nós estando aqui, neste momento, sendo escolhido pelo Espírito Santo. Mas a gente tem que vigiar muito. Por quê? Porque a gente vive esquecendo quem é o Senhor. Eu vivo querendo tomar atitudes minhas, do homem, do ser humano. E eu preciso negar o ser humano, eu preciso negar as minhas vontades, os meus desejos, se é que eu quero continuar seguindo a Cristo. Ah, mas o senhor falou que não depende de você. Ok, não depende. Mas tem responsabilidades que dependem de mim. Você acha que Deus vai ficar falando, Ismael, coloca essa roupa? Não. Mas se eu tenho o Espírito Santo de Deus, logo eu sei que eu preciso, tudo me é lícito, mas nem tudo me é conveniente. Não é? Então nós começamos a analisar à luz da palavra de Deus, porque nós voltamos ao processo de originalidade de Deus. Mas o Espírito Santo precisa fazer isso. E isso é dolorido para o ser humano. Para o Espírito Santo, não, ele veio para fazer isso. E aquele que é de Deus, ele vai fazer e a pessoa aceita. Quando você vê uma pessoa reclamando demais de tudo que é servir a Cristo, ela reclama, ela está no lugar errado. Ela está achando que é de Deus, mas não é. Logo abandona e não volta mais. Por essa questão. Porque se o Espírito não regenera, se o Espírito não restaura, não tem o que fazer. Tem pessoas que se colocam como cristão, mas ele quer receber os dons de Deus amontoado nos seus multidões de pecados. Ele não deixa o pecado. O coração dele não está limpo. E o que adianta você chegar nessa casa que nós escrevemos, toda suja, né, móveis velhos e tal, e você colocar coisas novas por cima? A gente não coloca roupa limpa sem antes tomar banho, não é assim? Embora os adolescentes estão ficando bons nesse negócio. Eles não tomam banho, irmão. Chega em casa, inventa umas histórias, não toma banho, troca de roupa, aí meio litro de perfume e cai na invernada. Não é? Mas uma hora aquilo vai feder, porque já não está cheirando bem. Se jogar perfume por cima, por um tempo até que vai segurar, mas daqui a pouco vai ficar esquisita a coisa. É necessário que primeiro você purifique o seu corpo, limpe o seu corpo, tire toda a sujeira, né? E junto com a sujeira sai até o cansaço, não é? Às vezes você termina de tomar um banho e parece que você está aliviado. Porque faz bem, é natural, o corpo precisa estar limpo. Deus não fez a gente sujo, embora Ele fez a gente do barro. Mas nós somos feitos limpinhos, bonitinhos. Não é? Não sei se era cheirosinho, mas acredito que com tanta flor que tinha naquele Éden, que o perfume exalava até no Adão e na Eva. Mas o processo que esse Espírito Santo faz
Por quê? Porque ele é o enviado de Deus. Então ele vai trazer a nós, Jesus quando fala dele, né, era isso que eu tinha começado a falar, quando Jesus fala a respeito do Espírito Santo, ele diz assim, e ele vai falar ou transmitir para vocês tudo o que tem visto e ouvido. Ele está falando a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus é Cristo. Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas as funções estão apresentadas diferentes. Deus, Pai, Criador de todas as coisas, envia o Filho para resgatar, para morrer pelo ser humano, resgata o ser humano, uma nova aliança, não é? Um novo símbolo de salvação que é o sangue de Jesus Cristo, a graça em Cristo Jesus, e o processo, porque como ele volta ao céu, porque ele não é daqui, ele é do céu, ele é da santificação do Pai, e quando ele volta, então é necessário que venha outro, como ele diz, eu enviarei, né? Eu vou rogar ao Pai que envie outro Consolador. Só que ele não vai falar dele mesmo, ele vai falar tudo o que ele tem visto e ouvido. Então o Espírito Santo não cria nada aqui para nós. As ordens vêm de Deus. E ele ainda se coloca diante de Deus para gemer, para se espremer por nós. Situações que nós não conseguimos falar, aquele famoso gemido que a gente solta aqui, porque tem vezes que na nossa vida que a gente está com tanta aflição que a gente não consegue orar. A gente até ajoelha, a gente fecha os nossos olhos e fala, Deus, e não consegue falar mais nada. Tanta aflição que nós estamos passando. E o Espírito Santo transmite tudo isso a Deus. E é Ele que responde a nós, através desse mesmo Espírito. Tudo o que Cristo fez aqui, Ele fez pelo poder desse Espírito. É necessário que eles trabalhem dessa forma. E continua assim. Então hoje Deus está onde? No seu trono. Cristo está onde? Ao lado do Pai. E o Espírito Santo? Dentro do nosso coração. Por isso que não cabe a palavra, o Espírito Santo está passeando aí no meio de vocês. Não, irmão, isso aí é totalmente errado, fora do padrão bíblico. O Espírito Santo ou ele está dentro do nosso coração, ou ele não está. Aquele que é de Deus, é chamado, escolhido de Deus, o Espírito Santo está dentro. E tem muitos ainda para ser chamados e o Espírito Santo vai buscar. E quando ele vai buscar, ele entra para trazer até aqui. Ou numa outra igreja. A questão aqui que eu digo é na presença de Deus. Reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então esse processo da regeneração e restauração é o processo de limpeza. É o processo que muitas vezes a gente... eu não sei se os irmãos aqui tinham gíria antigas, né? Mas, por exemplo, eu falava muito assim, Virgem Maria. Não é? Por quê? Porque era assim. Eu fui ensinado assim, era natural assim. Mas o Espírito Santo mudou. Ele fez uma limpeza dentro do meu coração. E quando ele faz essa limpeza, ele tira tudo o que não é proveniente dele, porque ele vai colocar coisas novas. Ele faz um limpa. E aí esses processos, dessas gírias, dessas falas, desses ditados, então começam a ser retirados do nosso coração. Eu me preocupo muito quando a pessoa fala assim, solta um palavrão, aí você fala, né? Se somos cristãos, não temos que falar palavrão. Ah, mas escapou. Escapou de onde? Ah, escapou do meu coração. Então ainda continua lá dentro. E se continua lá dentro é porque o Espírito Santo não tirou. E o Espírito Santo não deixa nada sujo. E aí, o Espírito limpou esse coração ou não limpou? É óbvio que nós não podemos falar. Nós não temos autoridade, biblicamente falando, para isso. Mas nos leva a entender. Então tem muita gente que se diz cristão, mas a boca dele diz que ele não é. Ou pelo menos ele profere aquilo que o Espírito Santo não profere. Então esse negócio, escapou de forma alguma, irmão. Até porque Jesus fala, vigia, vigia. Não é? Imagina você solteiro. Bom, hoje só tem a Bianca aqui. E como a plateia é de mulheres, né? Aí, tá aí. Aí entra um rapaz bonito aqui. Quem que pode olhar e falar assim, nossa, que gatão? Só a Bianca. A Dita pode também, porque é viúva. Não é? Mas vocês que são casadas,
Não pode falar. E vai escapar? Se escapar, entra no cor do marido. Né? Não escapa. Por quê? Porque nós mudamos de patamar, nós mudamos de vida. A gente vivia uma posição e hoje nós vivemos outra posição. Enquanto a Bianca for solteira, não há problema nenhum dela paquerar qualquer garoto. Nenhum. Agora, depois que ela casar, acabou, passou esse processo. Porque ela não vai querer que o esposo dela paquere as outras meninas. Não é? E a Bíblia diz que aquilo que você quer que façam para você, faça você antes. Então eu dou o respeito à minha esposa porque eu quero respeito. Eu dou fidelidade a ela porque eu quero fidelidade. Eu dou amor a ela porque eu quero ser amado. Então não pode escapar. Não é? São situações que nós entendemos que o Espírito Santo faz. Ele entra, arranca tudo que é móvel ruim, põe para fora, põe naquelas caçambas, taca fogo, sei lá, mas ele tira tudo. Aí ele vem o quê? Ele vem com a palavra. E ele começa a impregnar o coração, impetrar em nosso coração a palavra de um sentido geral. Porque a palavra de Deus é que nos limpa. E quem é a palavra de Deus? Como é que chama? Jesus. Lembra? Jesus falou assim: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, quando nós somos limpos de tudo aquilo que é anticristo, é pela palavra do Cristo. E é o Espírito Santo que impetra isso no nosso coração. É claro que muitas vezes ele vai usar o pregador que está aqui pregando a palavra de Deus, porque o interessante é assim, irmãos. O meu coração de um jeito, o seu do outro, cada um tem um sistema, cada um tem uma maneira no seu coração. E quando a gente vem para Cristo é o mesmo formato. Só que o Espírito Santo ele usa uma palavra. Uma palavra. E ele começa a moldar corações diferentes. Ele vai no sentido, cada um necessita de uma coisa. E aquela palavra abrange todas as coisas. Abrange todos os corações. Por isso que a palavra de Deus jamais ela volta vazia. Mas ela cumpre o que é objetivo. E a palavra de Deus é o quê? É resgatar todos aqueles que são seus, todos os seus escolhidos, todos aqueles que foram comprados já antes da fundação do mundo. O Espírito Santo vai buscando cada um. E ele buscou a nós que estamos aqui, os irmãos que nos assistem aí pelas redes sociais, né? Se nós proferimos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, então nós somos resgatados por esse Espírito, resgatados pela palavra do Senhor. Então essa palavra de Jesus, ela começa a limpar. E aí nós entendemos que a minha confiança não está mais na minha esposa, no meu esposo, no meu patrão, na minha patroa, não está mais nos meus pais, mas a minha confiança está em Cristo. Aí nós começamos a entender por quê? Começou as coisas ficarem limpas. Quando tudo fica limpo, você começa a ver a originalidade. Se nós temos uma parede aqui, e essa parede, ela está pintada, mas ela foi suja com alguma coisa. E quando você começa a limpar, a sujeira sai, o que reflete? A sua originalidade. Não é? Ó, ela foi feita para ser branca, embora a nossa aqui é bege, areia, né? Ok, então vai voltar. Então tudo que é sujeira vai sair. E depois que você limpa tudo, depois que você deixa um brilho, toda a sujeira é arrancada fora. É necessário, às vezes, para você arrancar uma sujeira do chão, usar aquele aparelho lá, o VAP, né? VAP, acho que é isso, né? Que dá uma pressão, né? Tem que vir com muita força, com muita violência. Tal, e aí arranca toda aquela sujeira. É necessário derramar uns líquidos para corroer, para remover aquilo, para amolecer aquela sujeira. Aí você vem com a água e limpa, você vem com a vassoura, com o rodinho, com o pano e pronto. Pá, que maravilha, que lindo, que maravilhoso. E aí ele vai começar o processo da santificação. Qual é o processo da santificação? Nos fazer crescer através do fruto do Espírito Santo, mas sem deixar que o mundo contamine. É natural do ser humano
Todas as vezes que nós estamos fazendo alguma coisa, por exemplo, você vai pintar a sua casa. Você vai pintar a sua casa. Que nem aqui em Tibiriçá, que eu imagino isso, tá? Todo mundo vai na casa de todo mundo. Não é? Então a irmã Neuza fala assim, eu vou pintar minha casa. Aí a Dita passa lá. Irmã Neuza, o que você vai fazer com essas latas? Eu vou pintar a casa. Aí que cor que você vai pintar? Eu vou pintar de azul para lá de fora e vou pintar de branco para lá de dentro. Mas por que você não faz umas faixas vermelhas? Não é? Não, mas eu não gosto do vermelho. Então põe umas laranjas assim e tal. Não é? Deixa eu te dar uma ideia. Se você pôr aqui uma cortina cor-de-rosa com uns negócios assim verde, né? Os palmeirenses amam verde. Não quero. Por quê? Porque na sua concepção aquilo não vai combinar, não vai ordenar. Por quê? Porque quem vai fazer o processo dessas colocações é o dono ou a dona da casa. O vizinho, o amigo, o irmão, por mais íntimo que seja, você não vai mudar a sua opinião. Não é? Mas o sofá eu acho que ficaria melhor ali na cozinha, porque enquanto você faz comida a gente já conversa. Não, o sofá é na sala. Não é? E são coisas que acontecem. E muitas vezes isso começa. Quando o Espírito Santo começa o processo de santificação, o mundo começa a dar pitaco. Não, coloca isso, coloca isso, coloca isso. E o processo da santificação é separação. Tudo que é separado. Se nós somos consagrados a Deus, nós somos de Deus. E se é de Deus, quem usa é Deus. Tá certo? Então esse é o processo. Fomos regenerados pelo Espírito Santo, fomos purificados pelo Espírito Santo, purificados pelo sangue de Cristo, aliás, e depois começamos o processo da lavagem pela palavra, e depois o processo de santificação. E esse processo de santificação é igualzinho acontece na vida das irmãs. É um processo que não se acaba por aqui. Qual o seu final? Quando estiver encontrando Jesus Cristo nos ares. Quando nós encontrarmos a Cristo, que é o varão perfeito, aí nós chegaremos à estatura de varão perfeito, porque seremos igualados a Ele em corpo, não em glória, nem em poder, não em majestade. Nós nunca seremos o noivo, sempre a noiva. E pela lógica bíblica, né, pela colocação da eclesiástica bíblica ou da hierarquia bíblica, o homem é o cabeça da casa. Hoje o mundo está querendo mudar o troço, né? Mas só dá confusão. Mas o homem é o cabeça da casa, né? E é ele que comanda, ele que cuida, ele que ordena, ele que sustenta, tudo isso, né? Então, Jesus Cristo é o noivo e ninguém pode substituir o noivo, de maneira nenhuma. Ele não será substituído. Então, tudo o que acontece a partir do enlace com o noivo, então, as ordenanças são do noivo. E o noivo a igreja, a noiva, está sendo preparada pelo Espírito que veio do noivo. É por isso que o Espírito Santo disse para nós. Então, para mim, ele fala assim, Ismael, não faça isso. Para você, ele pode falar, olha, você faz isso um pouquinho. Por quê? Porque ele trata a minha vida diferente da tua. Não em questão de pecado, não. Pecado é pecado para todo mundo. Não é? É pecado para todo mundo. Mas cada um tem uma vocação. Cada um tem uma quantidade de santificação, cada um tem uma quantidade de unção, cada um é usado de uma maneira diferente, os dons do Espírito Santo são diferentes, e tudo isso é ordenado pelo mesmo Espírito. Então ele não traz confusão, ele qualifica a igreja. A igreja, ela tem que ter todas as características do Espírito, ela carrega todos os dons do Espírito, porque é a igreja, é o corpo. É o corpo. E quando você pensa num noivo, numa noiva que se unem, forma-se um casamento. Lógica bíblica, depois do casamento vem os filhos. E se forma uma família. Então, o casal casado, biblicamente, se torna uma família depois do enlace matrimonial. E é isso que acontece. Então imagina, nós somos a igreja de Cristo, nós somos a noiva.
e Jesus Cristo é o noivo. A partir do momento que nós temos o enlace, então nada mais nos separa. Essa é a ideia de Deus. Não ter divórcio por isso. Por quê? Porque é para todo sempre, é para a eternidade. Nós aqui, quando casamos, é até que a morte os separe. Mas com Cristo não haverá essa morte, porque não vai ter mais morte. Então toda a eternidade nós estaremos com o Senhor. E aí não é questão de filhos, né? Porque falando em questão de salvação, não vai ter procriação, mas é para todo sempre nós estaremos vivenciando tudo que o poder de Deus, a glória de Deus, a manifestação de Deus vai trazer sobre a nossa vida. Novos céus e nova terra, é isso, é vivenciar a Deus em todos os momentos, é viver com Cristo. Hoje nós temos uma divisão entre os habitantes da terra com os habitantes celestiais. Lá no novo céu e na nova terra, não haverá isso aí. A gente pode imaginar ou simbolizar como se fosse um sobrado, né? Deus está na parte de cima, você na parte de baixo. Parte de baixo. Aí você fala, deixa eu falar com Deus. Aí você sobe a escadinha, vai lá, Deus, e aí, tudo bem? Pai? Claro, né, com todo respeito, Pai, né, nosso Deus. Aí daqui a pouco Deus desce, toma café, simbolicamente falando, não é? Não haverá mais a divisão. Por quê? O nosso corpo poderá contemplar a Deus, poderá contemplar a Cristo, porque teremos um corpo glorificado. Então Deus jamais, mesmo o ser humano, tendo se alastrado nessa podridão do pecado, depois Deus os traz no resgate, aqueles que Ele escolheu, mas Deus jamais abandona a ideia de um corpo, porque Ele fez no princípio e isso vai permanecer. Claro que glorificado, separado, mudado, transformado, né, um corpo santo, incorruptível, jamais entrará corrupção e isso será para toda a eternidade. Tá certo? Então esse é o processo do Espírito Santo para com a nossa vida. Tem alguma pergunta? Você falou que Deus usa cada um de um jeito, né? Isso. Igual ele faz com o corpo, ele é a cabeça. O corpo é um, mas cada membro tem uma função. Uma função, exato. Às vezes a gente acha, mas eu vou limpar esse banheiro, isso não é para mim. Limpar o banheiro da igreja. Eu quero ser pregador. Cada um tem uma função. Se todo mundo for pregador. Você quer ver uma coisa interessante? Bem lembrado isso que a irmã Maria falou sobre o corpo. Muitos de nós não dão valor ao calcanhar. Já parou para pensar no calcanhar? Quando você fica de pé, você tem a sola do pé, mas a base que sustenta é o calcanhar. Todo o peso seu está no calcanhar e ele tem o apoio do meio e das pontas do pé, que tem os dedos. Mas o calcanhar, né, o processo aqui, a perna, ela desce toda no calcanhar. O tornozelo está em cima do calcanhar. E a gente não valoriza. Você já ouviu alguém falar assim, como eu gosto do meu calcanhar, como eu cuido do meu calcanhar. A gente só vai cuidar do calcanhar quando racha tudo. Quando alguém no mercado bate o carrinho. Isso! Quando alguém taca a beirada do carrinho no seu calcanhar. A gente não valoriza ele como ele deveria ser valorizado. Isso nos traz a ideia de que todos os nossos membros têm o mesmo valor. Não é porque um é superior e o outro inferior em sua colocação, é que eles são inferiores na sua qualificação. Porque, olha, quantos rins você tem? Geralmente a gente tem 2 rins, não é isso? E o fígado? Um só. Por que não tem 2? O fígado é inferior ao rim? Ou o rim, que precisa de 2 para fazer uma função, é inferior ao fígado? De forma nenhuma. As funções são diferentes. E as funções diferentes é que faz o corpo todo manter o equilíbrio. Isso é maravilhoso. Você vê, olha, você anda
aí e o sol está quente. O que acontece com seu couro cabeludo? Ele começa a transpirar, não é? Escorre suor na testa, nas laterais, e se você deixar o suor escorrer na sua testa, ele vai descer, passar pela pálpebra e vai aonde? Nos seus olhos. E quando chega nos olhos, o que acontece com os olhos? Começa a arder, porque o suor é salgado. Então, quando ele chega aqui nos olhos, nossa, é um ardor danado. Aí é necessário que você pare, não é? Então, o que acontece? A mão sempre socorre. Quando você está muito suado, geralmente as mãos fazem isso. Não é? Um simples gesto. Mas é porque o comando é para que um defenda o outro. Por isso que na igreja não cabe esse negócio de um irmão querer engolir o outro. Um tem que defender o outro. Se um gritar de dor, o outro acode. Nós já falamos isso aqui. A gente conhece a nossa casa como ninguém. Mas basta não prestar atenção que a gente chuta o bendito do pé da cama. Não é? E a gente chuta sempre com um mindinho, que é o menorzinho. Na nossa concepção, o mais fraquinho. Só que quando você chuta, o que a boca faz? Ai! E já vem logo, aí a mão já corre, né? A perna levanta, a mão já vai no dedinho, massageia, como se fosse remédio, né? Mas é o carinho que ela está fazendo, não dói. Igual a gente faz com as crianças, não é? A criança vai, corre, bate. Meu netinho é assim, o Gabriel, o pregador, né? O que veio pregar aqui. Ele bate, às vezes a gente está brincando de bola. Você chuta e bate no braço dele e fala, ai vovô, dodói. Aí ele vem para quê? Para eu dar um beijo. Porque quando ele era menorzinho, então quando acontecia alguma coisa, a gente, não sarou, não foi nada não. Pronto. Então ele assimila que aquele beijo, sabe? Tanto que esse dia ele deu um chute forte e a bola pegou aqui na minha barriga. Falei, ai! Aí ele, pera vovô, pera. Aí veio aqui para me dar um beijo na barriga. Né, para sarar. Eu falei, agora tá sarou, vovô? Falei, sarou, vamos para outra, vai, chuta de novo. Então é isso que acontece. O membro do mesmo corpo, de outro corpo não, mas do mesmo corpo, ele sempre vai acudir o outro. Ele procura proteger as pálpebras. É isso? Pálpebras. Embora tenha os cílios na ponta, né? E os cílios tem uns que é bonito, outros que não é. Eu sei lá, para mim é tudo igual. Mas as mulheres acham que é lindo, umas põem assim para cima, não é? Mas qual é a função da pálpebra, gente? É proteger os olhos. Não só de algo, de um inseto que vem, né? Às vezes alguma coisa vem, você pode ver. Às vezes você está não sei se você já for em estádio de futebol. Mas vamos lá, você está no estádio de futebol. E alguém chuta a bola na sua direção. Quando a bola está chegando, às vezes ela não vai chegar em você. Mas as pálpebras já protegem os olhos. Ó, se vir aqui, esse está protegido. O mosquitinho vem, você nem consegue pegar o mosquito com a mão, mas a pálpebra fecha. Para que ele bata aqui. Por quê? É proteção. E aí nós perguntamos para nós mesmos. Eu estou protegendo meu irmão que congrega comigo? Meu irmão que é membro do mesmo corpo de Cristo? Será que eu estou atendendo? Porque o chamado para isso vem do cabeça. E quem é o cabeça? É Jesus Cristo, através do Espírito Santo, nos ordenando pela palavra e pela revelação. Então, automaticamente, a irmã Neuza grita lá na casa dela, ai! E eu já tenho que socorrer. Irmã Neuza, o que foi? O que aconteceu? Porque nós precisamos proteger um ao outro. Somos interligados um ao outro. Por isso que se eu arrancar esse dedo daqui, colocar em cima da mesa, ele não é mais parte do meu corpo. Está cheio de gente falando, não precisa congregar, nós somos a igreja. Não, nós não somos a igreja, nós somos parte de uma igreja. Nós, quando nos unimos, formamos a igreja. Quando uniu tudo isso aqui, formou-se o corpo. Lembra de Ezequiel, capítulo 33? 37? Visão do vale dos ossos secos. Era corpo? Não. Era um monte de osso. Aí profetizou. Aí os ossos se juntaram, cada um no seu corpo.
mas ainda não era corpo. Por quê? Porque estava faltando. Aí vieram nervos, vieram medulas, vieram tecido, vieram veia, vieram pele, carne. Depois de tudo isso, ainda não era um corpo, porque corpo tem que ter vida. Nós somos corpo enquanto estamos vivos. Morremos, viramos defunto. Já muda o nome. Então, aí veio a ser corpo, depois que tudo ali está no seu devido lugar. Está formado. E o espírito de vida está nele. Então é isso que nós fazemos. E esse processo, o Espírito Santo, irmão, ele não trabalha unicamente, exclusivamente em alguém. Ele trabalha na igreja. Os dons espirituais, qualquer um dos 9 dons, é para a edificação da igreja. Por isso que dá muita confusão em certas igrejas que têm revelação exclusiva. Porque não é a ideia de Cristo, exclusividade. Não, todos nós somos iguais. Todos nós carecemos da mesma ação do Espírito Santo. Agora, ele pode usar um mais do que outro. Mas não é porque você usa um mais que outro que aquele que usa é melhor do que o outro. Porque quanto mais você dá para alguém, mais você vai requerer. É assim que funciona. Quanto mais responsabilidade, mais dever nós temos. Às vezes, que nem a irmã Maria falou, às vezes a pessoa não, eu não vou limpar o banheiro da igreja, eu sou pregador, eu sou pastor, qual que é o problema? Pastor não é ovelha? É ovelha. Não mudou. Jesus falou assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E ele era o que tinha que ser servido, mas ele nos mostra que as coisas são diferentes do que nós pensamos. A visão de Deus para a nossa vida é totalmente contrária. A nossa visão foi corrompida pelo pecado, pela iniquidade. Então o Espírito Santo nos traz a luz. Esse fato, irmãos, é que nem do casamento. Os cristãos, quando você fala da Bíblia, a Bíblia diz que o homem é o cabeça da casa. Hoje, quando você fala isso aí fora, cria uma confusão, sabe? Está menosprezando a mulher, vem o direito das mulheres, como é que chama? O feminismo lá, sei lá. Não, porque está menosprezando, é preconceito com as mulheres. Nunca foi. A Bíblia diz que o homem é cabeça da mulher, da família. A Bíblia diz que o homem é o provedor do lar, ou seja, está sobre ele a responsabilidade de trazer toda a provisão para dentro de casa. E as feministas malucas, porque nós queremos trabalhar, nós queremos... Imagina se você vivesse com um homem que cumprisse todas as ordenanças bíblicas. Você não precisava trabalhar, você não precisava se matar. Amor, eu preciso, está aqui, amor, vamos lá, compra e tal, não é? Provedor, ele vai prover todos. Agora, no caso do marido e mulher, não é prover só as necessidades, tem que prover as vontades também, né? E nem sempre o homem consegue. Mas aí entra o concílio. Agora não. Ficam brigando, porque as mulheres ganham menos que os homens. Só que não é a mesma jornada, só que não é a mesma qualificação. Então são coisas que eles querem tirar essa orientação bíblica, porque isso já é um sistema anticristo, que não aceita aquilo que Cristo fala. E toda a palavra de Deus é baseada em Cristo. Tudo foi feito por Ele, para Ele são todas as coisas. Mas jamais a Bíblia, ela destitui a mulher. Claro que lá no passado, as mulheres das tribos eram totalmente diferentes. Eram outra história, né? Ali a mulher não tinha muito valor. Ela não tinha muito valor, mas os valores hoje, não é? Porque uma mulher daquela época, a Sara mesmo, a Sara não lavava uma louça. Não lavava uma louça. Então são situações diferentes, porque a gente quer comparar só aquilo que é conveniente. Mas não. A mulher, ela recebia muito ouro. O marido, ainda que ele tivesse 2 ou 3 mulheres, sei lá, que tem país que pode isso, mas a mulher, ela vive dourada.
E quem que não quer? Fala para mim, quem de vocês que não queria um colar de ouro? Ganhar um colar de ouro uma vez por mês? Um anel de ouro, de diamante? Ah, sim, aí eu quero. Ué. Você quer o colar de ouro, mas não quer ser submissa? Porque a mulher naquela época era submissa. Quando o marido estava conversando, igual a um tempo, quando eu era criança, era assim. Meus pais estavam conversando e eu queria falar alguma coisa, eu chegava num ponto que eles me viam. E nada mais isso, porque senão depois o bicho pegava. Só o jeito do velhinho olhar para nós já sabia quantas lambadas a gente ia tomar. Então era todo respeito. Não é? A mulher também tinha esse respeito. Tanto que Sara chamava Abrão de meu senhor. Meu senhor. Mas ele nunca fez alguma coisa para Sara que a deixasse triste, chateada, nesse sentido. Menosprezo. Ah, mas ele se deitou com outra. Mas foi a mulher que mandou. Não foi ele. Ele não falou, eu vou deitar com a escrava. A Sara que ficou lá, amor, vai lá, deita com ela, porque eu não vou conseguir, né? Aquela história toda que nós já vimos. Então, são situações. A Bíblia, ela traz a sua originalidade. Se somos de Deus, somos de Deus. Nós vivemos baseado na palavra de Deus. Ah, eu não quero viver a palavra de Deus. Ok, muito bem. A pessoa não vai viver a palavra de Deus? Não vai, mas porque ela não é de Deus. Porque aquele que é de Deus, ele consegue viver a palavra. Porque não é a sua vontade, mas a vontade do Espírito. É o querer do Espírito, é a manifestação do Espírito, é a glória de Deus através do Espírito Santo na nossa vida. E isso não é uma coisa que a gente se sente cansado, obrigado, oprimido por fazer. Antes nós temos alegria em fazer. Alegria em estar na casa do Senhor. Alegria em ler a palavra do Senhor, em orar ao Senhor, em estar reunido com os irmãos. Isso nos traz alegria, gozo, regozijo, porque nós somos de Deus. E aquele que é de Deus, ele vive a palavra de Deus. Tá bom? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. 8:50. Semana que vem, então, se Deus permitir, nós vamos, através de textos bíblicos, verificar isso aí. Então, se caso você quer saber alguma coisa sobre isso, regeneração, restauração, santificação, purificação, lavagem pela palavra, quiser, formule as suas perguntas e pode trazer para nós, tá? A gente vai procurar responder, e se não conseguir, a gente vai atrás dos universitários. Mas, vamos orar a Deus e Deus sempre traz a revelação, para que nós entendamos a palavra do Senhor e vivemos ela da forma que o Senhor quer. Irmão, é lindo servir ao Senhor, é maravilhoso. Até porque essa vida passa muito rápido e a eternidade é muito mais importante do que esses dias, tá bom? Um versículo que me deixa bem, que conceitua bem esta palavra e também cabe legal sobre nós, está em Hebreus capítulo 10, quando o escritor está falando, a respeito de Moisés. E ele diz assim, Moisés preferiu sofrer com o seu povo, ou o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo, a alegria, a satisfação do pecado. Por que isso? Porque Moisés foi criado no Egito, ele foi criado no palácio. A mãe de Moisés ficou com ele o tempo de amamentação. A partir do momento que Moisés desmamou, saiu dos cuidados da mãe, aí ele foi criado pela filha de Faraó. Moisés teve todo o conhecimento, leitura, ensinamento dos egípcios, mas ele nunca deixou de ser um hebreu. Toda vez que ele tinha oportunidade, ele corria por meio dos hebreus, e tal, não sei como é que era a permissão da mãe, do pai lá, o faraó, do avô, não sei como era, a Bíblia não relata esses pontos, mas diz que ele sempre estava no meio dos hebreus, sempre defendia, tanto que quando ele fica jovem, um adulto, ele vê um egípcio judiano batendo num judeu, ele vai lá e briga com o cara, acaba matando o cara, não era a intenção, mas acabou matando, e aí ele é obrigado a fugir.
Mas ele nunca quis ter o gozo. Ele poderia ter sido um faraó. Moisés poderia ter sido um faraó. Mas ele não quis ter isso. Antes ele preferiu sofrer com o povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus lá era escravo, né? Vivia como escravo no Egito. Mas o plano que Deus tinha para a vida dele era totalmente diferente. Amém? O Senhor nos abençoe e nos guarde. Vamos ficar de pé então, orar ao Senhor e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito. Isso. Sexta-feira tem o bazar lá na Central, né? Sexta e sábado. Tem bastante coisa. É tudo aquele valor lá, irmã Maria? Tudo R$1? Ou não é para falar? Ah, se não for, já falei. Certo. Então as roupas lá, tudo R$1 no bazar. Vai estar bem interessante. E domingo, nós temos então o culto lá do aniversário da Igreja Central de Bauru. Pai querido e amado, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Obrigado, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, que sempre tem coisas novas para nossas vidas. E nós te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós. Ah, se não fosse o Senhor nas nossas vidas. Mas somos gratos a Ti, Senhor. E nos ajude a cada dia ser mais grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito para conosco. Te peço que leve os teus filhos em paz para os seus lares, guardando, livrando de todo mal, de todo perigo, dando a eles, Senhor, uma noite abençoada. Que possamos, Senhor, dormir e ter o sono dos justos, ó Pai, justificados em Ti, justificados na fé, na graça que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Te pedimos, ó Deus, que fique conosco, que nos dê sabedoria, que nos dê graça para pregarmos a Tua palavra, para anunciarmos a palavra de Jesus Cristo a todos que necessitam de ouvir, Senhor. Porque nós sabemos que o Teu Espírito Santo está pronto para trazer aqueles que são seus. E nós te louvamos por isso e te pedimos, ó Deus, que nos use conforme a Tua vontade e o Teu querer. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Faz assim com a mãozinha, que o grande amor de Deus Pai, a graça redentora e salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do seu Espírito Santo seja sobre a nossa vida, hoje para todos sempre. Juntos vamos dizer amém. Que o Senhor nos abençoe. Vão com Deus e sejam abençoados e até a próxima, se Deus assim permitir.